Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma tomada de consciência e hoje não estou sozinha, estou com uma grande convidada. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é um tema que atravessa o corpo, a mente e o coração, que a gente sabe que é o pós-parto. Passamos por diversas mudanças, o nosso corpo muda, a gente carrega histórias e muitas vezes nós nos negligenciamos, porque o foco do momento é a criança, é uma outra pessoa. Então, por isso, hoje eu convidei uma profissional maravilhosa que eu admiro demais, que entende profundamente sobre as transformações do corpo feminino e que vai ajudar a gente a compreender mais, com mais clareza, não só falando do meu lado emocional, e sim de toda a questão hormonal. Então, seja bem-vinda, Fernanda. Que bom que você está aqui hoje para compartilhar com a gente esse olhar. E agora eu vou deixar você se apresentar, você trazer um pouquinho de você para o nosso episódio. Obrigada, Gabi, pelo convite. Obrigada pela confiança. Olá, maravilhosas, todas que estão nos ouvindo, buscando melhorar, evoluir como mãe, como mulher. Então, parabéns também pela decisão de estar aqui no podcast, buscando essa melhora que só beneficia a ela e todos que estão ao redor, né? E vou me apresentar, sou Fernanda, sou profissional de educação física, atuo na parte de saúde, bem-estar e autoestima de mulheres desde o ano de 2019. Comecei meu trabalho com gestantes, então, desde lá na época da faculdade, sempre inclinei o trabalho para a gestação. Depois eu fui especializando mais na parte do pós-parto mesmo, na parte da diástase, na parte ali da região abdominal das mulheres. E com isso, me especializei no hipopressivo, no emagrecimento pós-gravidez e também fundei a plataforma Mães de Elite, que é a plataforma que acolhe mães nessa parte do pós-parto, além do corpo, né, que também trabalha ali a parte do bem-estar. E hoje eu senti a necessidade também de falar sobre a produtividade para mães. Então, como a gente consegue, dentro do tempo que nós temos, trabalhar de forma melhor o nosso, além do corpo, o nosso corpo também, mas de fazer algo que vai beneficiar nós mesmos e todos que estão ao nosso redor. Sim, uma bagagem maravilhosa, né? Tremenda. Então, espero que a nossa conversa aqui seja bem, que as mulheres que estão aqui consigam nos entender além do corpo, né, Gabi? Que é a parte de realidade, reconexão e o respeito com além do corpo. Isso. E é muito curioso a gente pensar que em pleno, assim, 2025, né? Ainda tem tanto pouco espaço para falar do corpo do real da mulher no pós-parto. É como se essa fase a gente sabe que é como se fosse somente do bebê. A gente vê pouca gente falando do que a mulher passa. Isso é algo que a gente vê muito na clínica, sabe? Na terapia. A gente vê mulheres que se sentem culpadas por estarem sofrendo com a própria imagem, que muitas vezes colocam na mente delas que isso é uma futilidade. Então, um desconforto com o próprio corpo que não pode ser colocado em pauta. E, poxa, depois de tantas mudanças, né? Olha quantas mudanças a gente passa durante a gestação e o pós-parto. Então, a gente está aqui para poder tirar um pouco disso, poder abrir esse assunto. Então, eu queria já começar, assim, brevemente, para a gente falar um pouquinho, para a gente trocar um pouco sobre o impacto emocional dessas mudanças. Porque a gente sabe que na psicologia a gente fala muito sobre identidade, né? Que o corpo ele é uma parte muito importante da nossa identidade. Quando ele muda de uma forma tão intensa e tão rápida, do jeito que ele muda, a forma que a gente vê também fica balançada, né? A nossa autoimagem, né, Gabi? E muitas vezes a parte emocional ela é 100% afetada porque é uma nova realidade. Mas o interessante disso tudo é entender a parte fisiológica, a parte física, que é a parte que vai impactar 100% das mulheres. Então, tirar um pouco que acaba se tornando uma culpa a mais de ganhar peso, Sim. de você se sentir, você se olhar diferente. Então, de você ver que certas roupas mesmo, sabe? Você não vai usar durante o período da gestação, porque
a sua região abdominal vai acolher o seu filho. Então, são momentos assim que é importante ter consciência de mudanças hormonais, fisiológicas, o porquê está se sentindo desse jeito, o porquê está se sentindo de um jeito diferente, porque está acontecendo uma série de mudanças físicas, fisiológicas, para estar recebendo o bebê e uma nova mulher dentro do corpo. Sim. Porque eu gosto de dizer que existe uma grande diferença das mulheres que passam pela gestação, que elas saem de corpo de menina e vai para corpo de mulher. Então, a gente acolher isso, de sair de um corpo de menina para um corpo de mulher que gerou uma vida. Então, assim, é acolher mesmo e entender que está acontecendo uma bomba de hormônio que estava assim, ó, quietinho, foi lá no alto, bum. E aí a mulher ganha o bebê e está lá no alto e faz assim, ó, bum. Então, tem toda uma questão química também de progesterona, que é o hormônio de progestação. Então, a progesterona, a gente recebe ela quando a gente está ali naquele período pré-menstrual, né? Então, na gestação, ela vai se potencializar 10 vezes mais. Então, é bom ter esse olhar de entender também que no pós-parto, falando fisiologicamente, demora cerca de 6 meses para esses hormônios se regularem de novo. Então, são 6 meses até ele dar digamos que voltar ao normal. Então, o meu tá voltando mais ou menos agora, não é? 7 meses, tô fazendo aqui, pensando. Então, agora deve estar voltando um pouquinho. E a parte emocional impacta diretamente, físico e emocional, vai de frente nessa questão. Sim. Você trouxe um ponto importante, né? Até as questões de roupas, coisas que serviam antes, estilos que a gente levava antes, e com a gravidez isso cai por terra. É algo que mexeu muito comigo também na gestação, de entender, e eu perdi durante muito tempo. Da primeira foi um pouco mais do que da segunda, mas de perder a identidade, quem eu sou. Porque eu já não sou mais aquela. Durante a gestação, a gente se compara com outras mães também, com influenciadoras aí que mostram uma realidade editada, né? Uma realidade que não condiz. E a gente tem um luto com o corpo de antes, porque a gente se via de um jeito, começam as mudanças, a gente não tem como controlar, e a gente tem que lidar com isso, né? Acaba tendo que lidar sozinho com isso, com todas essas mudanças. Exatamente. E eu vou contar da minha experiência. O meu manequim, digamos assim, eu sempre tive dificuldade de ganhar peso. Então, essa é uma experiência minha. Eu tinha dificuldade de ganhar peso. Então, na época da gestação, eu sempre fui uma pessoa ativa. Mas, agora a gente falando sobre número na balança. A mulher tende a ganhar, em média, de 10 a 12 quilos na gestação. Isso por conta de nutrientes que tem que ter o depósito de gordura para o bebê e para ela. Então, é natural, entre 10 a 12 quilos. Na minha experiência, na gestação, eu tive 23 quilos a mais. Então, foi o dobro aí. E sendo ativa a gestação inteira, estudando e fazendo ali o TCC, que eu tive a oportunidade de vivenciar na prática, porque eu estava escrevendo na teoria. Então, eu estava ali ativa e mesmo assim fugiu do controle. Então, mesmo a gente tendo essas informações, foge do controle e a gente tem que ter ali aquela questão do cuidado, do tipo, tá, não é uma receita de bolo, não é uma receita de bolo de 10 a 12 quilos que tem que ganhar, e eu me vi num cenário onde eu não esperava. E como lidar com esse cenário quando você não se espera? E você conhecendo ali, teoricamente, o que está acontecendo. E você vivendo uma realidade diferente. E mesmo assim, em relação voltando, né, a números na balança, a roupa, e eu pensava comigo, pronto, eu não vou conseguir mais. E como que a gente, no meio na teoria ali, estudando e tendo que lidar com a realidade e a expectativa ao mesmo tempo, e tendo que
ser forte, né? Porque a gente tem que ser forte para lidar com a situação. Então, quando a gente passa pela gestação, é um momento muito delicado, porque é um momento de rompimento ali, para a gente parar um pouco também de olhar para si, né? E de olhar para o outro, que é o nosso filho, se ele está bem. Então, acho que é nesse ponto que começa de ir nos pré-natais, de você abrir mão um pouco ali da estética e começar a abrir um novo também para Sim. receber essa novidade, né, que é a gestação. Sim. Você trouxe esse ponto interessante de olhar para além do nosso incômodo, né? Eu acho que é um momento, a gente já sabe, para mim é muito aquele pensamento de que a maternidade ela salva a gente de nós mesmos. Então, é a gente parar de olhar somente por incômodo e entender que aquilo tem um propósito, né? Tem um porquê que a gente está vivendo. E quando surge o incômodo, além da gente escutar muita coisa, né? Existem as comparações, aí como você falou, do dobro do peso. As pessoas já começam também a dar opiniões, isso a gente já tem que lidar. E o luto dessa fase não significa que a gente não ama, não significa que a gente não quer estar grávida, porque muita gente confunde com isso. Quem não tá sentindo na pele acha que a gente tá reclamando da gestação, mas é levar em conta realmente que a gente também precisa de acolhimento nesse novo corpo que carrega essa nova história, dessa gestação. Não é fácil, né? Esse que é o grande ponto. E Exato. mudanças hormonais, me conta um pouquinho também. Desse período, antes, durante, pós, você já trouxe pra gente a demora, né, que fica ali, mas o antes da gestação, me conta um pouquinho da sua visão, porque a gente fica num turbilhão de sentimentos. Aí tem que lidar com isso, tem que lidar com a chegada, tem que lidar com o medo do parto, com tudo. Então, período, uma mulher, né? Vamos dizer assim, uma mulher que acabou de descobrir que está grávida, nesse cenário, Aham. Gabi. Isso, esse Então, cenário. tá. Ela acabou de descobrir que está grávida, então geralmente ela já vai perceber algumas mudanças no seio. O seio ele vai começar já a pesar ali, então fica mais sensível. Progesterona, relaxina. Relaxina é um hormônio que relaxa o corpo. Relaxina vem de relaxar, se a gente for comparar assim, o nome. A relaxina ela tem essa função de relaxar mesmo o corpo para o abdômen crescer, para o seu bebê ter espaço dentro da barriga para crescer. Por isso que, não sei se você lembra, Gabriel, eu lembro bem que tudo que a gente pega cai quando a Sim, gente está sim. grávida. Perfeito. Grávida tem que tomar cuidado, sim, vai andar, tem que escorar, porque há chance de fraturar mesmo, alongamentos nessa parte, falando sobre exercícios. Tem que ter cuidado em quais alongamentos vai fazer, porque o corpo ele já está no estágio de relaxamento. Se você vai alongar para amenizar dor, tem que ter um profissional ali que vai te conduzir. Não é pegar e fazer o que você já fazia antes de estar grávida, porque seu corpo está liberando novos hormônios. Então, tem que ter cuidado. É uma fase onde a gente fica mais sensível por conta desses hormônios que estão sendo liberados para o útero crescer, para o seu bebê crescer. Então, são os principais hormônios ali que a gente tem que ter cuidado, porque durante a gestação, eles vão atuar diretamente no corpo da mulher. E quando a placenta, ela se descola, o corpo entende que o bebê, ele não está mais, né, não precisa mais liberar esses hormônios. Por isso que até a mulher que tem deslocamento de placenta tem que ter, mas é um caso mais clínico, mais médico, então não Uhum. posso falar diretamente. Mas quando deu tudo certo na hora do parto, teve ali a placenta, né, foi retirada, o corpo entende que não precisa mais daquela produção de hormônio. Por isso que, drasticamente, vem o pós-parto ali, a parte da que a mulher se sente muito, muito, é um misto de emoção, né? Porque seu Uhum. corpo durante 9 meses estava e tem períodos, épocas, picos, tem os trimestres, né? Do primeiro ao terceiro,
do quarto ao sétimo e do sexto ao nono. Então, é o primeiro, segundo e terceiro trimestre. Uhum. A gente divide por trimestre. Então, e tem ápices ali onde seu corpo, no início, ele vai ter uma liberação de hormônio um pouquinho menor, e depois vai aumentando, até chegar a parte que o seu corpo, você vai ali ganhar o seu bebê por parto via cesárea, normal, e a placenta vai ser retirada. E aí o seu corpo vai entender que não precisa mais da produção desses hormônios, todos esses hormônios. E aí, nesse ponto que a gente tem que ter muita atenção, porque vem ali além das responsabilidades externas, né? Uma novidade, a privação de sono. Então, a gente tem que ter o cuidado ali para evitar, né, uma depressão pós-parto, acolher ali, fica. Bom, Gabi, na sua experiência eu não sei, só que a minha, eu imaginei que quando a gente saísse do hospital, até pela comparação, a barriga vai sair chapada, né? Uhum. Sim. Então, Sim, isso não sim. acontece. Sim. Não acontece, parece que, não sei se tem mulheres aqui que nunca tiveram filho, até tá gravidinha, mas a sensação é que você está com 9 meses, você vai sair do hospital com um abdômen de 8 meses, de 7 meses. Então, uma realidade que precisa ser falada. Eu acho que até em pré-natal tinham coisas que deveriam ser faladas que não são faladas, do escape da parte mesmo do escape de sangue. Então, Uhum. assim, são coisas que são óbvias, depois que a gente sabe que todas as mulheres vão passar por isso, não é falado. Sim. Então, é uma parte, assim, que mexe muito com a gente. Fala, poxa, mas aquela fulana lá saiu com a barriga chapada, por que eu não? O que tem de errado comigo? Sim. E já vem a culpa, e não tem nada de errado com ela. Você trouxe um ponto que a gente sabe, que parece óbvio, mas a gente sabe 90% aí das pessoas, eu acho, porque a gente viveu e aprendeu sozinho, né? A gente viu realmente o que aconteceu e porque eu não lembro de uma orientação profunda de muitas coisas, né? Coisas que, poxa, quando a gente tá grávida, principalmente de primeira viagem, a gente vai levando e aprendendo ali realmente com a experiência. E a comparação vem desse ponto, sair do hospital, né, com a barriga não do jeito que a gente esperava, aí a gente olha pra barriga, querendo ou não, a flacidez, o seio também, tudo. Tudo é uma. Tudo pra gente vira uma questão. Porque a gente não tá preparado. Eu acredito que o pré-natal, no meu ver, tinha que ter uma motivação a mais também de um acompanhamento psicológico. Porque ajuda total durante o processo. E eu não vi até hoje, assim, na minha experiência de trabalho, eu nunca vi alguém que estava fazendo o acompanhamento devido à gestação. Eu, por exemplo, fui orientada no final da gestação a começar um tratamento que eu já fazia, no caso, porque eu sou psicóloga, né? Mas a orientação do médico porque eu estava com muita ansiedade. Mas, poxa, desde o início ali eu já demonstrava alguns sinais, porque eu já tenho isso, mas logicamente ele não sabia que eu já fazia. Mas é algo que acontece ali durante o percurso, né? A gente fica mais à flor ali da pele e eu não vejo esse estímulo, sabe? Então é algo Exato. que vale a gente falar aqui também, da importância de fazer esse acompanhamento psicológico para você conseguir lidar melhor com todas as mudanças que você vai ter, tanto físicas quanto emocionais. E eu acho válido ressaltar, Gabi, que tudo que você falou, eu concordo. Eu também não tive essa orientação. Eu não Uhum, lembro de ter tido, não, além de de quem está próximo da gente, mãe, vó, só que são sim. passados, são histórias diferentes, são momentos diferentes. A gente vive num mundo diferente. Lógico que elas trazem bagagens pesadas, assim, pesadas, eu digo, de coisa boa, de Uhum, coisa assim que ela vai agregar muito. Nossa, se você tem uma mãe, uma avó, uma tia que pode te dar uma instrução, ótimo, ouça. Mas de coisas que, além de profissionais, se quem tem a oportunidade, digamos assim, muito bom de ter um profissional para cada área, isso, isso. uma doula, mas quando pré-natal, falando de pré-natal, que é o básico que toda mulher Uhum, tem que fazer.
o médico ele vai olhar para o bebê. Ou o bebê. Vai pegar, medir a barriga, vai, né, ver tudo para saber como que está o andamento Exato. dela. E a mãe fica um pouco de lado nessa parte. Então, assim, é importante, quem está nos ouvindo, se tiver oportunidade de procurar fontes confiáveis para estar se informando. Não só aquela super blogueira que tem uma vida 10 vezes Isso, distante da nossa. isso, E, entendeu? Que, nossa, porque às vezes é fácil, né? A gente olhar a vida de alguém que está na internet, mas é uma realidade tão distante, talvez, que não faz sentido. Ela vai compartilhar coisas e é muito difícil você ver alguém que, pelo menos igual eu nunca vi, olha que eu acompanhei canais de maternidade e dentro desses canais de maternidade tinham tanto, lógico que tinha informações boas, lógico, aprendi muita coisa, só que tem muitas coisas que a gente vai aprendendo na prática, uhum, mesmo, na vivência. Então, procurar fontes confiáveis nesse momento é muito, muito para você ir se sentindo mais segura, né? No momento. Eu também estou pensando aqui que quando eu estava grávida, a nenhum momento eu pensei assim, como que eu vou me sentir depois? com certeza, sim, sim. A gente impacta, né? Na primeira, eu não pensei também. Na segunda, eu só pensei porque eu já tinha passado. Então, assim, ao mesmo tempo que já sabia que possivelmente eu ia superar o que viesse depois, gerou aquele medo de caramba, eu sei que vem pela frente. Escutei muito que segundo filho não volta o corpo. Então, assim, já ter que enfrentar a opinião dos outros de, olha, você tá no segundo, olha, o corpo não volta como o do primeiro. Então já gerou mais um desgaste, mais um receio de caramba. Como assim? Né? E só um comentário frente à comparação que a gente fica na internet, e a gente sempre se compara, querendo ou não, essas blogueiras que têm umas 5 babás, têm muito dinheiro e têm o tempo dedicado para ela. Então, assim, elas, eu acho que até vem algumas na cabeça quando a gente fala, né? Elas vão conseguir se dedicar de uma forma diferente. Mas, poxa, mães aqui possivelmente estão ouvindo a gente que não tem uma rede de apoio, né? Exato. Não tem como manejar uma rotina melhor agora. A gente vai até trazer daqui a pouco algumas soluções, né? Algumas questões aí para movimentar um pouco. Mas enfim, a gente tem que escutar e a gente não está preparado para o que vem depois, realmente. E assim, também a gente tem que entender, Gabi, que até mesmo quando a gente vai dar ouvidos para alguém, para a gente não dar ouvidos só para coisas ruins, né? Exato, Porque sim. pesa muito. E como você comentou sobre as pessoas que têm muita rede de apoio, que conseguem ter muitas pessoas ali ao redor, né, para conseguir manejar tudo, a gente também, né, vai trazer como a mulher pode dar dicas, né, dar orientação sobre como ela pode até se sentir melhor num cenário que não é igual a um cenário Isso, sim, sim. de uma pessoa que tem uma condição para ter muitas babás, isso não é a minha realidade. Então, assim, a gente tem que saber lidar com o que tem ali em mãos também. Isso. Então, eu acredito que sempre tem uma saída positiva, assim, até num cenário onde a gente está num cenário novo, sempre tem como a gente trazer algo que, poxa, vai nos edificar, igual você falou, a maternidade salva a gente de nós mesmos. Exato, exato. Então, assim, queria entrar aqui nessa questão até do próprio movimento, né? O movimento como um aliado muito grande para a saúde mental. Então, o que que acontece, né? Durante a terapia, assim, eu costumo dizer que para qualquer tipo de paciente, independente do assunto que a gente está falando aqui, que o movimento, a atividade física, caminhada, academia, qualquer atividade que você vai fazer, ela não tem que ser por punição ou por pressão, nem por estética. Aqui, eu acredito que acima de tudo, eu sei que a gente está falando de corpo de pós-parto, mas acima de tudo, a gente está também levantando a bandeira da reconexão, de entender que você agora é mãe, eu sei que o pós não é fácil, mas se movimentar quando possível é um ato de autocuidado. Se movimentar, sair um pouco daquela rotina, né?
e sempre pontuando as expectativas reais, não colocando nada irreal. Eu vejo muitas mulheres que colocam que, caramba, eu só vou conseguir movimentar se eu conseguir 5 vezes na semana na academia, se eu conseguir todo dia caminhar. E, gente, a realidade não é essa. Então, hoje a gente vê muito isso de academia, né? As pessoas só querem fazer se for academia. E a gente quer trazer outras opções também desse autocuidado para você entender que o movimento, independente de qual seja, ele é válido pra gente. Então, caminhar, alongar, respirar com mais consciência, tudo isso ajuda muito na regulação emocional. Eu acho que, acredito que das áreas que eu mais gosto, assim, da minha formação é o mindfulness, que é a atenção plena. Então, eu estimulo muito as pessoas a exercitarem. Se você está num ambiente fora de casa, né? Tenta observar em volta, tenta pontuar para você tudo aquilo que você está vendo, tenta respirar mais profundamente, tenta prestar atenção nos sons. Então, tudo isso para te trazer uma consciência, te trazer uma atenção plena. Então, eu queria muito até que você trouxesse o lado do exercício, né? As vantagens, o que que ele pode trazer, o que que o movimento pode trazer, além dessa parte emocional, do seu momento de reencontro. Porque eu sei que de imediato a gente não pode fazer um exercício muito grande, mas a gente pode fazer estratégias emocionais. Então, a grande questão é você se sentir melhor para encarar todos os campos. Porque se você não estiver bem, os pilares também não estarão. E além de tudo, para que a gente tenha um filho que tenha um bom desenvolvimento, né? Que a gente passe por esse pós-parto, a mãe precisa estar bem. Então, é isso que a gente quer estimular aqui. Que o seu cuidado também é importante. Não é somente o cuidado do bebê. Então, fala um pouquinho pra gente também desse lado aí do movimento, o que que você acha, se faz sentido. Sim, nossa, o exercício salva, né? Sim. Me salvou em vários momentos e continua salvando diariamente. O exercício ele salva diariamente. E só antes de entrar nesse assunto, Gabi, que você disse é realidade. Assim, eu queria até fazer um convite para as meninas sobre citar um detox, né? Um detox de mente, por Perfeito. exemplo, mindfulness. Eu também pratico, é um desafio diário Sim. para você se reconectar. E às vezes a gente passa muito tempo no celular. Então, se você tá no. Porque às vezes é difícil praticar, né? Tá no celular e vê, tá acompanhando alguém que não faz bem, acho que é um exercício de consciência, né? Mas, Aham. poxa, se não faz bem, vou parar de seguir, talvez. Uhum. Então, vamos voltar para o exercício. O exercício ele salva, porque é um momento que você está desacelerando a sua. Além do que a gente sabe fisiologicamente, que eu digo de como muda o nosso aspecto hormonal e nos traz bem-estar. O exercício, eu gosto de trazer dessa forma para, além do exercício como uma obrigação, a gente conseguir olhar o exercício como um aliado. Porque o exercício é uma prática que só você pode fazer por você. Não tem como Uhum. você pegar alguém e falar que vai lá na academia para mim. Não Sim. tem. Então, é um momento que você tem que trabalhar o autocuidado. Por quê? É um momento que você tem que tirar para você esquecer, silenciar sua mente e cansar o seu corpo. Porque você vai gerar energia para você conseguir fortalecer a sua. É um looping, né? Tem Isso. que convencer a sua mente e cansar o seu corpo e volta para a mente de novo, porque não é um momento que pode não ser prazeroso para muitas. E o exercício aqui eu estou falando de movimento, não estou falando de você ir na academia, pode ser uma dança, pode ser você. Nossa, não tenho como ir na academia. Vai lá, abre uma música Não estou falando também como prática, né? Porque é bom a gente ter uma rotina. Mas abre uma música e começa a se movimentar, começa a gerar Isso. energia no corpo. Entendeu? Sai da inércia, coloca uma música e começa a se movimentar. Isso faz bem, porque libera hormônio do bem-estar. Tanto é que quando você acaba uma prática, eu não estou falando também de você ficar o dia inteiro fazendo isso. Minha música preferida tem 5 minutos. Então eu vou dançar minha música 2 vezes. Tem 10 minutos. Ou eu vou dançar minha música uma vez. Mas vai dançar mesmo, entendeu? Vai mexer o corpo, se movimentar. Tem pessoas que conseguem, né? Mães que conseguem sair de casa, já está numa fase que consegue sair de casa
para ir no parque. Ou se não tá com um bebezinho pequeno, pega o bebezinho, vai andar, vai movimentar as pernas, vai tomar sol no corpo, entendeu? Isso é tão bom. Você se expor à luz do sol também, vai andar com seu bebê, vai se Isso. movimentar. Movimentar, abrir aqui, ó, abre o peito, por quê? Quem tem bebê pequeno sabe que fica a maioria do tempo Nossa, peraí. bebezinho. Gente, eu tava notando isso hoje, o quanto eu tô ficando cada vez mais corcunda. É uma atenção Menina. que a gente tem, porque gera dores depois. Então, assim, Sim. e também é uma postura, vai, entendeu? Vai se alongar, vai espreguiçar, acorda, espreguiça, faz igual os animais, né? Você reparar o tanto que eles se espreguiçam. Então, assim, a gente olhar essa natureza também, pegar e espreguiçar. Ai, nossa, pela manhã, nem dá vontade de levantar, mas dá uma espreguiça assim, ó, abre bem alonga o corpo. Então, não é sobre ser muito Radicalizar, né? radical. Aham. Não é sobre isso. Sim. Não é sobre, nossa, eu tenho que fazer 1 hora todos os dias, pegar todos os pesos da academia. Isso. E, meu Deus, que, nossa, não. Entendeu? Pega uma música que você gosta, vai, vai tomar banho ouvindo essa música. Ai, não tenho tempo, mas vai tomar banho 1 hora. Sim. Então, coloca uma música lá dentro do chuveiro, vai inserindo aos poucos, colocando pílulas assim. Ah, eu só posso fazer uma vez na semana. Eu conheço mulheres que fizeram um exercício 1, 2 vezes na semana, 2 vezes na semana, 30 minutos, uma vez, e tiveram resultado. E resultados o quê? Melhora, mesmo que seja uma melhora numa energia, sabe? Numa acordar melhor, se sentir mais disposta. Então é você ter um compromisso de estar se movimentando, porque infelizmente também não vai cair do céu. Não é uma coisa assim que vai, nossa, eu preciso me sentir bem para fazer. Às vezes você não precisa se sentir bem, às vezes você precisa fazer para se sentir bem. Sim. Então, você não tem que esperar, nossa, eu só vou para academia, eu só vou fazer um exercício quando eu sentir vontade. Não, às vezes você vai se sentir bem só depois que você fizer. Perfeito, perfeito. Eu tenho duas questões para colaborar com esse tópico, né? É uma da minha vivência, porque, para quem não sabe, eu tô com uma bebê de 7 meses e eu tenho uma de 6 anos, mas eu voltei recentemente para academia, depois de manejar muito a agenda e precisar de uma rede de apoio para me ajudar nesse momento, mas voltei para academia. E eu já voltei com esse pensamento de não vou conseguir ir 5 vezes na semana. E também talvez não vou conseguir ir no momento que eu quero. Por quê? Tem que esperar a criança dormir. Então, tem todo o manejo do horário que ela vai dormir para eu conseguir ir. Então, tem dias que não dá, porque tem dias que agarra com alguma outra coisa, tem dias que eu trabalho. Então, eu não tenho horário. Só que isso não me frustra, porque eu sei que se eu vou 2, 3 vezes na semana, aquilo já me dá um bem-estar muito grande. Quando a gente se cuida, melhora o nosso humor, melhora a forma que a gente está vendo a vida, a forma que a gente vai lidar com as pessoas em volta e a forma que a gente vai suportar também as pressões da maternidade. Então, se cuidar, independente do tempo que for, isso vai ajudar você a ver as coisas de uma forma diferente. E você, Fernanda, trouxe um ponto muito importante, que é o se movimentar em casa, escutar uma música que você gosta, ter um momento de autocuidado, sem precisar sair também, porque a gente tem muito isso como uma justificativa, né? Ah, não consegui ir até algum lugar. Ou, poxa, leva o seu bebê, né? Vai dar uma caminhada, vai sentir o sol. Então, esse é o ponto importante que eu queria trazer pra gente nesse momento de reencontro. E às vezes tem muitas questões. Ai, não tenho roupa, Sim, sim, nossa. É lógico que tudo contribui para o bem-estar. Por exemplo, se você. É tudo comum também. Se você coloca uma roupa de ginástica, o seu cérebro entende que você está apta para aquilo. Só que não sim, fica colocando também muitos empecilhos. Por exemplo, não tem roupa, acorda de manhã, fala assim, não. A leitura também. Isso foge do exercício. Só que é um compromisso diário. Nossa, eu sim, vou ler uma página por dia. Uma página por dia é pegar um compromisso e ir crescendo esse compromisso. É mostrar que exato. é possível. Quando você mostra para você, né, para o seu cérebro ali, que é possível,
torna-se mais fácil. Talvez a mensagem de hoje, eu acho que você falou tudo, não é nem o pós-parto, mas o compromisso, né? A gente está querendo estimular que você se coloque, que você tenha um compromisso com você. Esse ponto aí do exercício físico, só trazendo algo que eu falo também na terapia, é que facilita o seu eu do futuro. Então, um dia antes, se você vai para academia ou alguma coisa fora de casa, já deixa sua roupa pronta. A roupa, o tênis, já deixa ali, porque não vai ter aquela desculpa de procurar roupa. Aí você procura, você desanima, já deixa ali. Só entra na roupa e vai também sem pensar muito. Porque é muito aquela frase que eu gosto: faça o que tem que ser feito, mesmo que sem vontade. Então você tem que ter o compromisso com você. Se você esperar a vontade surgir, a gente não vai fazer nada. Porque a zona de conforto, o nome já diz, é confortável. Por mais que esteja ruim, por mais que esteja desconfortável, você tá num lugar que nada tá acontecendo. Então, para você ali tá ok. Então, já deixa tudo prontinho. É uma dica extra aí que eu dou também para facilitar esse processo. Exato. E até, Gabi, da música, monte uma playlist que você goste, coloca Sim, lá 10 músicas. eu Olha, faço muito isso, gente. Eu amo demais. Eu acho que a música não me movimenta, não era a palavra, mas ela me toca de um jeito muito profundo. E se eu já acordo botando uma música ou coisa do tipo, ou durante o meu dia, parece que eu mudo. Outra pessoa. exato. E esse movimento ele causa essa sensação de bem-estar. Então, às vezes, Sim, está sentado, vai movimentar, vai, bom, movimento e tomar um sol também. exatamente. Uhum. Tira 5 minutinhos, vai tomar um sol, toma um sol. Isso faz tão bem para a gente, para o nosso organismo mesmo, regula tanto. É uma prática que a gente perdeu praticamente. Sim, Praticamente a gente cresce, né, vira adulto e a gente perde essa. É uma bênção, porque é de graça. Então, sim, assim, é só se expõe ao sol 5 minutos, faça essa caminhada, se possível. A Gabi está vivendo isso de não consigo ir todos os dias. Ah, não consigo todos os dias, mas eu consigo ir X vezes na semana. sim, E naquele momento, não consigo ficar 1 hora, 2 horas, 30 minutos, 40 minutos, o que for ali possível para você dentro da sua rotina. E fazer de estado presente, né, Gabi? sim, Presente. Isso muda sim, também. Não adianta você estar lá dentro da academia, a cabeça está longe. Às vezes vai acontecer. Mas saber o momento de voltar. Falar, não, estou no meu momento de exercício. Então, sim. esse momento também, aqueles 30 ou 20 ou 1 hora, vai fazer a diferença no seu dia todo. Sim. E o mais interessante também da gente pensar é que tudo que a gente está pontuando aqui, na nossa fala já diz. A gente está falando 5 minutos, 10 minutos. Então, tudo que cabe. Se a gente parar para pensar, cabe na nossa rotina. Então, é muito melhor do que você se manter em um estado que a gente sabe que o pós-parto é muito mais propício da gente entrar num estado depressivo, num estado ansioso. Então já é um momento que a gente tem mais possibilidade, né? Mais probabilidade de entrar naquilo ali. Então tudo isso a gente está trazendo de pouco tempo que você pode executar. E eu queria trazer um outro ponto aqui agora, para a gente já indo, né, um pouquinho para o nosso fechamento aí, mas da culpa materna também, porque a gente está falando aqui da mãe se priorizar. A gente sabe que muitas ainda acreditam que se priorizar é negligência ao filho ou que a gente está tirando foco, mas a mulher ela tem o direito de existir para além de mãe, sabe? A partir do momento que você virou mãe, você continua sendo uma mulher que é humana, com sonhos, com vontades, com necessidades. Eu acho que a coisa que eu mais falo é isso, porque você não precisa silenciar isso para você ser uma boa mãe. Você pode se cuidar, você pode entender que o autocuidado ele não é um luxo, ele é uma sobrevivência, ele é necessário. E não precisa, como a gente está falando, ser nada grandioso. Às vezes tomar um banho sem pressa, às vezes tomar um chá, né? Como a gente já falou da caminhada e outras coisas. Não é que a gente está fugindo da maternidade, não é uma fuga da maternidade. É a presença, é valorizar você. Quando eu vou fazer algum exercício, né, como esse lance da academia, eu gosto muito de correr também, coisas fora de casa, né? Cara, eu tento ficar tão presente porque eu sinto que é o meu momento. E isso não quer dizer que eu ame menos as minhas filhas.
mas é o meu momento de recarregar a bateria para eu poder me dedicar mais para elas, para eu poder voltar melhor. Então, eu queria muito deixar isso também. Não é uma fuga, e sim é você valorizar que você precisa estar bem, você precisa se sustentar, porque você já tem diversos pratinhos para você segurar, né? Então, a gente precisa levar isso em conta. E, Gabi, um ponto importante também é que nós somos espelhos dos nossos filhos. Uhum, Então, assim, isso, se a gente for pegar o pé da letra e tentar ser a nossa melhor versão para os nossos filhos, é, acho que a nossa melhor versão é assim a gente se cuidar. sim, É saber escolher o que vamos até comer, claro, entendeu? O que vai sim, entrar na nossa casa, de nosso alimento. Então, se a gente for pensar, somos espelhos dos nossos filhos, então eles, de certa forma, eles estão vendo tudo que estamos fazendo, tudo. perfeito, Então, poxa, minha mãe, ela se cuida. Isso é um orgulho para eles. Nossa, é perfeito. uma menina, você tem duas meninas, eu tenho um menino. Então, assim, poxa, minha mãe, ela faz aquilo, isso para eles também é um orgulho. Um orgulho. E é Poxa, você. bacana a gente pensar que você, por exemplo, mãe de menino, você é um parâmetro daquilo que ele vai buscar quando aí já entra na parte psicológica, né? Quando ele tiver no processo de relacionamentos. No meu caso, querendo ou não, é o espelho que elas vão ter para quando elas estiverem na fase de desenvolver como mulher. Então, assim, cara, o que que a gente prefere, né? Ser admirado pelo filho ou pensar, poxa, eu não quero ser igual a minha mãe, ou caramba, eu não quero encontrar uma pessoa igual a minha mãe. Porque por N motivos, né? Então, só comentando isso também, que você trouxe um ponto muito importante. E muito aquela publicação que provavelmente todo mundo já viu no Instagram, de você morreria pelo seu filho, mas você viveria por ele também? Você se cuidaria? Você comeria melhor? Então, eu acho que esse é o ponto. Exato. E é verdade. Viver pelos nossos filhos é você ter saúde ali, não ser perfeita, esquece Sim, perfeição. Nossa, perfeição não é ser perfeita. Nossa, eu não vou nunca. Nossa, eu nunca vou ter que respirar 10 vezes antes de mandar meu filho tomar banho. sim, Não, não é isso. É sim, sobre você tá ali querendo ser realmente a melhor versão. E você falou a verdade. Muito, minha mãe, eu sempre lembro, sempre a bancada dela cheia de creme de beleza. Isso, olha só. e protetor solar, isso me incentivou o quê na vida adulta? Sim, A me cuidar, a querer sim, passar protetor solar, porque eu via. Minha mãe me obrigava? Não, nunca me obrigou. Mas eu lembro dessa cena, então isso é só um exemplo, né, que eu vivi. sim. Às vezes a gente acha que passa batido, nada passa batido. Não, Nada, poxa, minha mãe se cuida, vai lá correr, igual você corre. Nossa, minha mãe corre. Ai, às vezes ela tá lá falando com a amiguinha dela na escola e você nem sabe. sim, Ai, minha mãe corre. Então, assim, tudo é sim. maravilhoso. Então, tem que. Hoje é um exame de consciência, né, Gabi? Uma Com tomada de consciência. certeza. Uma tomada de consciência completa. Você trouxe esse lado aí. Eu cresci muito assim também, minha mãe muito vaidosa, né? Se arrumando muito, assim, se cuidando. Então, na minha fase adulta, sempre inconscientemente, assim, do nada eu solto algo ou eu tô escolhendo algo, eu penso, caramba, minha mãe usava tal coisa, ou caramba, isso aqui eu sei que é bonito porque vem da minha mãe. Então, sei que a gente está usando exemplos aqui de autocuidado, né, mais de aparência, mas dos hábitos também, a gente lembra desses hábitos. Então, hoje eu acho que foi, assim, um assunto geral, né, eu acho que o ponto principal aqui é esse estímulo para que vocês se olhem cada vez mais, para que vocês se coloquem mais. Eu queria muito deixar aqui convidar vocês para pensar em algo. Qual é o pequeno gesto de cuidado que você pode ter com você nesses próximos dias? Alguma das coisas que a gente falou aqui, ou algo que eu estimulo muito na terapia que 99% das pessoas não tem, que é um hobby diferente. Então as pessoas já pensam em hobby fora de casa, mas assim, dentro da sua casa, algo que vai ser o seu momento. Enquanto todo mundo dorme, eu sei que provavelmente você está cansada e você também quer, mas assim que possível, separe o seu momento. Então, eu queria muito deixar isso aqui. Qual é o pequeno gesto de cuidado que você pode colocar em prática na próxima semana? E queria muito que vocês se lembrassem.
de que você merece respeito, você merece reconexão, que o corpo, né, que passou por isso tudo, que te trouxe até aqui, e a mulher que existe ainda dentro de você, ela merece ser valorizada e merece ser exaltada, vamos dizer assim. E você, Fernando, o que você diz pra gente nesse fechamento? Que é um processo gradual. Sim, Que, assim, tem 6 anos que eu vivo a maternidade. E a Fernanda, quando o João tinha 1 ano, o João é meu filho. Não é mesmo a Fernanda de agora. Então é um processo gradual. Não é sair daqui e, nossa, eu preciso fazer tudo que eu exato. ouvi. Se você fizer uma coisa, já vai mudar. Então você vai também se descobrindo ao longo do processo. Mas você saber que esse processo, ele é um processo gradual, também é um peso a menos. É um processo gradual. Essa semana eu descobri que eu gosto disso, ou que eu vou Isso, fazer isso que eu fazia, é relembrar o passado, das coisas que te faz bem. Então, é um processo gradual, não é nada assim, nossa, eu preciso fazer uma lista de 15, 20 coisas e eu vou ter que fazer. sim, Não, sim, não é isso que a gente está querendo dizer. É gradual, um processo gradual. Se colocar em prática, se comprometer, esse mês eu vou fazer isso para mim, vai, isso, você vai gerar transformação e mudança. isso. Só mais um ponto, gente, que eu falo muito, que eu acho interessante também trocar pra gente fechar mesmo, é isso que você falou, de que demora, né? A gente vai a passos ali curtos, mais relevantes, então a gente precisa dar o primeiro passo. Na minha primeira filha, eu lembro que eu demorei muito pra me encontrar de novo. Muito, 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 muito. Anos, anos, anos. Ela tem 6 anos. E nessa segunda, assim que eu tive a Helena, eu entrei numa coisa de querer encontrar minha identidade, de pintar o cabelo e não tá certo, assim, de querer encontrar algo que poderia me aproximar. Então, por exemplo, era loira antes de estar grávida. A primeira coisa que eu fiz, porque, né, com a gravidez foi ficando natural, pintar o cabelo. Me olhei no espelho e não me via mais. Então aquilo já me gerou uma angústia de caramba, mas peraí, não tô me vendo mais. Então procurei aspectos assim, e isso não foi legal pra mim. Porque eu fiquei numa urgência querendo encontrar logo a Gabriela e querendo pegar aspectos visuais para ver se eu me aproximava. E eu entendo que eu queria me encontrar mais rápido do que a primeira. Mas hoje já vejo diferente. Eu vejo que eu tô sendo uma nova Gabriela. Eu tô numa construção de uma nova Gabriela após uma segunda mudança de rota. Então é isso que eu quero deixar também. Acrescentando do que você falou, não tenha pressa. Entenda que você vai se encontrar de novo. Faça pequenas coisas que vão te aproximar. Mas isso me frustrou muito e eu não quero que vocês tenham essa mesma frustração de ficar batendo em teclas. Então entenda que é um novo momento. Então você vai se conhecer de novo e tá tudo certo, né? A gente tá aqui para se reconstruir. E é isso. Gostei muito de hoje com convidada. Acho que a gente tem que gravar de novo, porque já me veio aqui na mente um aí de papo de mães, coisas que a gente não imaginava que ia acontecer e aconteceram. Já vou deixar o convite aqui, tá? Gravado. Não, eu já aceitei, que dia. Gravado. A gente combina, a gente faz. Eu acho que de mãe aí dá pra gente tirar bastante coisa. E quero muito agradecer, Fernando, o seu tempo, a sua dedicação sobre o assunto, a sua fala maravilhosa. Então, que bom, tô muito feliz de coração por você estar aqui comigo hoje. Eu agradeço a confiança, a oportunidade também de estar falando com um monte de mulher maravilhosa. E, Gabi, obrigada também pelo espaço que você cede às mulheres para elas terem esse momento, né, essa transformação. E o que você faz é simplesmente algo sensacional. Parabéns. Ai, obrigada. Obrigada por todas que estão ouvindo aí. É, eu vou estar disponibilizando tanto no Spotify quanto no YouTube, então compartilha com as amigas, com quem você acha que precisa ouvir sobre esse assunto. E até o próximo episódio, então. Tchauzinho. Beijos.